partir do verso 8, São Mateus 21, 8. Uma boa noite a todos os nossos irmãos aqui presentes, uma boa noite a todos os nossos irmãos através da internet. Nós vamos abrir as Sagradas Escrituras e vamos ler no Evangelho de São Mateus 21, 8. Amém? Todos têm aí? Diz assim: E muitíssima gente estendia os seus vestidos pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho, e a multidão que ia adiante e a que seguia clamava, dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: Quem é este? E a multidão dizia: Este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Querido Pai, queremos agradecer ao Senhor mais uma noite, por ter o Senhor nos trazido até a Tua casa, e por o Senhor ter colocado dentro de nós o desejo por servir ao Senhor, o amor pela Sua palavra, por ter o Senhor aberto os nossos olhos para ver a hora em que estamos vivendo, Senhor. Estamos aqui com toda a gratidão que possamos oferecer ao Senhor, que Tu possas, nesta hora, ajudar nós, Pai, enquanto lemos a Tua palavra e falamos um pouquinho, Pai, enquanto tiramos um contexto deste texto, que o Senhor nos ajude, Pai, que esta mensagem possa ser ungida e inspirada pelo Senhor, e que ela atinja o coração dos Teus filhos, e que a Sua igreja seja alimentada mais uma vez, Pai. Pedimos as Tuas bênçãos para aqueles que estão aqui presentes e aqueles que estão através da internet, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Podeis assentar, irmãos. Graças a Deus. Nós vamos meditar um pouquinho nesta mensagem e nesta escritura que o profeta usou para trazer a mensagem. Ele sempre tinha uma mensagem especial para o Natal, né? Então ele faz menção do Natal e do Ano Novo nesta mensagem. E como também nós estamos chegando ao final de mais um ano, nós queremos falar um pouquinho a respeito dos acontecimentos, né? Tudo que Deus tem feito por nós, tudo que tem Deus realizado por nós, as bênçãos que Deus tem derramado sobre a nossa vida, e trazer este quadro que nós lemos para os nossos dias, porque todas as vezes que Deus se manifesta, o quadro não é diferente. Toda vez que a palavra de Deus é manifestada, você vê algo semelhante, muito semelhante ao que aconteceu nos dias em que Jesus veio pela primeira vez ali, manifestando o Messias para aquele povo. E toda vez que Deus, Ele traz a manifestação da sua palavra, não são todos que podem ver, reconhecer quem é este que está pregando a palavra, que está manifestando a Escritura. O profeta diz que sempre o povo é dividido em três: aqueles que creem, né? Aqueles que não creem e aqueles que ficam em cima do muro, né? Não sabendo o que fazer com a pessoa, o homem que Deus usa para manifestar a Escritura. E sempre há aquele ponto de interrogação na mente de muitas pessoas por causa daquilo que Deus está realizando no dia em que nós vivemos. Sempre há aqueles que ficam espantados, né? Sempre há aqueles que são políticos. O tempo de Jesus tinha essas três classes de gente: um povo humilde, simples ali, que cria em Jesus, mas tinha uns que seguiam ele por política, por inveja, né? E tinha outros que, o profeta diz,
O pior é o que fica em cima do muro, que não sabe o que fazer com a palavra do dia, não sabe o que dizer do homem que está trazendo a palavra do dia. Quem dizer ser este Brana? O profeta pregou essa mensagem. Quem dizeis ser este? Ele estava falando de Jesus, né? Mas o profeta, como um profeta que ele era, ele trouxe isso para os dias dele. E quando você olha este quadro, você vê que isto se repete de era em era. Deus unge o homem com a palavra, aquele homem vem manifestar a escritura do dia, e quando aquela manifestação é feita, quando aquela escritura é manifestada, nós encontramos que a maior parte das pessoas não sabem nada a respeito daquilo. Estão completamente cegos. E há aqueles que chamam a manifestação de Deus naquela palavra de demônios, há aqueles que chamam aquela manifestação de Deus, e há aqueles que ficam em cima do muro não dizendo nada. Então, o profeta vem e mostra que sempre o povo perde o movimento de Deus, a escritura do dia, por não saber quem é este que está pregando, quem é este que está profetizando, né? No tempo do Senhor Jesus, o profeta diz, muito poucas pessoas puderam reconhecer quem era este Jesus de Nazaré, né? Uns achavam que ele era simplesmente um profeta, né? Uns achavam que ele era simplesmente o filho de um carpinteiro, né? Uns chamavam ele de Messias. Os apóstolos eram os que mais tinham revelação da manifestação de Jesus, né? Poucos, até mesmo dentre os apóstolos, sabiam que aquele Messias era o próprio Deus. E depois Deus vem trazendo mais luz sobre o Evangelho, né? O homem, ele é muito falto de entendimento da palavra. O homem, ele precisa estar constantemente examinando a Bíblia, olhando a palavra, lendo e buscando sabedoria de Deus para ter revelação espiritual. O homem precisa deixar a palavra ter a preeminência na vida dele, porque Deus, Ele quer que nós examinemos a Escritura, né, para saber quem Ele é. Examinais as Escrituras, disse Jesus, né, pois que cuidais ter nelas a vida eterna. Então nós temos o mesmo quadro hoje, quando o ministério da esposa entra em cena. Você vê, não só no tempo de Jesus, eles perguntavam quem dizeis ser este. No tempo de Brana também, os pentecostais. Isso aconteceu no decorrer das eras. Quando o homem aparece em cena ungido com a escritura do dia, as pessoas se escandalizam, porque aquilo vem e fere a religião do dia. A palavra do dia, ela vem para trazer uma divisão. E às vezes as pessoas se escandalizam porque uma mensagem divide a igreja. A mensagem de Deus, aquele homem que Deus usa, sempre ele traz a escritura do dia. Mas há um povo sempre apegado à tradição que recebe da mensagem anterior. E a mensagem do dia, diz o Mombrana, quando ela entra em cena, ela vem para pôr em ordem as pessoas, colocarem as pessoas posicionadas na palavra. No tempo de Paulo, o profeta diz que o apóstolo Paulo arrebentou as religiões do seu dia com a mensagem dele. O profeta chama isso de um distúrbio que acontece em cada era. Quando o mensageiro aparece, as pessoas ficam questionando, quem é este? Quem dizem ser este? No tempo de Lutero não foi diferente, no tempo de Wesley não foi diferente, e no tempo do irmão Brana também não foi diferente, porque o que o irmão Brana veio manifestar era completamente contrário à tradição religiosa dos pentecostais, do dia do irmão Brana. O profeta chegou na era de Laodiceia, profeta com mais de 900 religiões diferentes. E quando ele começou a pregar o que era a Escritura tinha se tornado estranha para o povo pentecostal. Eles não sabiam nada a respeito da palavra. E enquanto o irmão Brana pregava, eles ficavam dizendo, quem é este? Eles não sabiam quem era o irmão Brana.
Eles não examinavam para ver quem era o irmão Brana. Eles não examinaram para ver quem era Jesus. E sempre o homem cega as pessoas. Eles concordavam com Jesus em tudo que Jesus fazia. Mas ser Jesus o Messias, que iria trazer salvação para eles, eles não criam. Amém? Então, meus irmãos, nós devemos nesta noite considerar que nós estamos vivendo num mundo completamente caído, e está pior do que o ano que passou. A cegueira, a escuridão. O profeta diz na mensagem Shalom, né? Para aqueles que estão na luz, vão ter mais luz, mas aqueles que não estão na luz, o próximo ano vai ser pior. Para aqueles que estão na luz vai ser melhor, mas para os que não estão na luz vai ser pior. E nós vemos chegando mais um fim do ano, a condição do mundo, a condição dos jovens, a condição dos velhos, a condição da nação, do mundo, né? Sob expectativa de uma terceira guerra mundial, que já teve início. Nós sabemos que já tem o louco preparado ali na Rússia para apertar esse botão, o botão do fim do mundo. Já tem essa pessoa que o irmão Brana disse que só precisava de um louco apertar um botão. E este homem está ali disposto a apertar este botão, desafiando as nações com os seus mísseis. Olha para você ver, nós estamos mais perto agora do fim do que o ano que passou. Quando nós olhamos para a segurança, diz o profeta, nacional, olha para você ver o estado que está o mundo, com violência, bandidos, roubos, mortes. Tudo para onde você olha é roubo, é morte, é acidentes. Olha, hoje esse acidente lá em Minas Gerais, 38 pessoas morreram. Elas não pensavam que não iam chegar até o fim do ano. Talvez viajando para comemorar com a família, cheio de propósitos, cheio de ambições, cheios de planos. No meio do caminho a viagem é interrompida, porque a única certeza que temos nesta vida é a morte. A morte é certeza. Para aqueles que não conhecem a palavra, porque para nós a morte é vida. Quando nós morrermos, é ali que vamos vivermos. Então, quando nós olhamos essa situação, meus irmãos, e nós chegamos aqui, podemos cultuar, e olhar para trás, foi um verdadeiro milagre nós estarmos aqui. Quando você olha para as pestilências que estão atacando as pessoas, tanta doença, tanta bactéria, tanta coisa ruim que acontece, doenças incuráveis, câncer, todo tipo de doença aumentando. Você chegar aqui no fim do ano, isto aí é um milagre de Deus na minha vida, na vida sua. Tantos acidentes ceifando a vida das pessoas. As pessoas vão viajar, não sabem se volta, e nós estamos aqui para cultuar ao Senhor. É um milagre, devemos considerar isto. É um grande milagre chegarmos aqui em mais um final de ano e podermos falar da palavra de Deus, e podermos exaltar a manifestação da palavra do dia, e podermos magnificar o que Deus está fazendo, não somente magnificar o que Deus fez em Jesus, o que Deus fez em Brana, mas o que Deus está fazendo hoje com o ministério da esposa de Cristo, dando para nós este alimento da revelação, que mantém a nossa fé firme. Esta revelação tem mantido nossos olhos centrados na palavra, no mensageiro, na verdade, nas escrituras. Então é um milagre nós chegarmos em mais um ano com saúde. Olha quantas doenças ceifaram a vida das pessoas aí ao decorrer dos anos, pessoas perto de nós, e nós chegamos aqui. Então, irmãos, devemos considerar, é um verdadeiro e extraordinário milagre estarmos vivos, com tanta doença atacando as pessoas, com tanto bandido matando as pessoas, com tanto acidentes levando a vida das pessoas, e nós chegamos aqui em mais um ano, com saúde, com vida natural, com saúde natural, e com vida e saúde espiritual. Isto é um verdadeiro milagre, né? Então, quando nós olhamos as coisas que acontecem no natural, a gente fica feliz, porque Deus tem poupado a nossa vida, porque, irmãos, a coisa mais fácil que tem é morrer.
A coisa mais fácil que tem de acontecer é um acidente. A coisa mais fácil que tem é sermos acometidos de uma doença. A coisa mais fácil que tem, irmãos. E, no entanto, nós chegamos em mais um fim de ano com saúde, guardados pelo poder de Deus, ancorados na palavra, vivos, com os olhos abertos para ver a mensagem do dia. E você tem que considerar não só a parte natural, mas algo maior ainda. Nós chegamos vivos espirituais. Uma cegueira espiritual não nos atacou. Uma catarata no olho espiritual não nos atacou. Uma leijume espiritual não nos pegou. Uma bactéria de uma doutrina errada não nos pegou. Somos saudáveis espiritualmente. Um acidente na estrada da vida, da fé, que desvia as pessoas para outro caminho, não aconteceu isso conosco, porque às vezes, viajando, as pessoas tomam a estrada errada no natural, e caem num precipício, e nós estamos na estrada reta, o caminho à cidade celestial, e Deus não permitiu nós errarmos, desviarmos por um caminho errado, por uma doutrina errada, por um pensamento nosso. Deus tem conservado sua mão nos dirigindo, nos orientando. Amém? Então nós devemos considerar a parte espiritual maior ainda, porque mais são os que estão morrendo espiritualmente do que naturalmente. De sermos livres de uma interpretação errada, de uma cilada de Satanás, colocando em nossa frente uma luz falsa para desviar a nossa atenção para algo que não é a palavra, não é a Escritura. Deus tem nos livrado disso. Amém? Deus tem feito algo maior, não livrando nós só de doenças naturais, mas da doença religiosa, do câncer, da praga de organização, da doutrina cancerígena que não está na Bíblia. Deus tem livrado nós também, o nosso corpo espiritual, o corpo de sua noiva está são, guardado pelo poder de Deus. Veja, então nós devemos considerar isso. Deus nos protegeu não só no natural, mas tem nos protegido também no espiritual de tantas e tantas coisas, da doença religiosa, da cegueira religiosa, da doença maligna que mata as pessoas. Você pode pensar, isto é ser abençoado com todas as bênçãos celestiais nos lugares celestiais. Deus nos abençoou não só no natural, mas no espiritual. Nós somos homens e mulheres abençoados por completo. Amém? Então nós devemos agradecer. Chegamos a mais um Natal, um fim de ano, guardados pelo poder de Deus. É Deus, e é um verdadeiro milagre, porque nós vivemos num mundo onde os fios da vida são frágeis demais. Num instante a vida se vai, num instante a nossa viagem é interrompida, e como foram a dessas pessoas ali, 38 pessoas, uma verdadeira catástrofe. Então nós devemos olhar para isto e olhar quão bondoso Deus tem sido conosco, com os nossos filhos, com as nossas famílias. O mundo está em completo caos. Veja os crimes, veja os assassinatos. Olha, quando você olha os crimes, os assassinatos, quantas pessoas são assassinadas nas ruas hoje, nas favelas, no trânsito. Veja a violência, irmão, não só natural ali, o povo na rua, mas veja a violência espiritual dentro das igrejas, porque é uma outra dimensão que você tem que olhar. A violência espiritual é maior, o desastre religioso é maior, a cegueira religiosa é maior. O profeta diz: eu prefiro a qualquer tempo ter os meus olhos naturais cegos do que os meus olhos espirituais, tá certo? Porque os olhos espirituais cegos, você perde a sua alma, você perde o corpo inteiro. Veja, tudo o que acontece no natural, o profeta ele mostra que isso acontece no espiritual, Veja a morte espiritual dentro das igrejas. Quantos estão mortos
dentro de uma igreja em pecados, incredulidades, não crendo na palavra e achando estar salvos. O engano religioso. Veja quantos ministros, pastores assassinam as pessoas, crendo e trazendo para a igreja uma doutrina errada, que não está na palavra. Veja quantos pastores, ministros cegam as pessoas espiritualmente, por não verem quem é este que está trazendo a palavra do dia, por não verem a manifestação de Deus. Eles estão dirigindo o povo, a Bíblia diz que ambos vão cair no buraco, como um motorista que não sabe para onde está indo. Eles não levam a si só não, eles levam os outros também. Quantos guias cegos dirigindo congregações inteiras para o buraco do inferno, pregando algo que não está na palavra, crendo em algo que não está na Bíblia, dizendo algo que não é sustentado pela palavra, dogmas, tradições herdadas dos pais, interpretações humanas, matando as pessoas espiritualmente. Esta é a pior morte. A doença pior é a doença espiritual. A cegueira pior é a cegueira espiritual. O aleijume pior é o aleijume espiritual. Pessoas que não conseguem andar direito na palavra, estão aleijadas espiritualmente. No entanto, é uma era rica, abastada de bens, concernente às coisas materiais. Mas diz a Bíblia que ela é miserável, cega, nua e não sabe. Veja, o retrato da igreja de Laodiceia é o retrato de cada pessoa que não consegue ver a escritura do dia, a manifestação de Deus no dia. E eles ficam perguntando: quem é este? Veja quantos casos, irmãos, de roubo. Olha, veja. Quantos casos de roubo você tem ao redor do mundo, ao redor do país? Pessoas roubando e matando. Roubam o celular, além de roubar, mata a pessoa. Estão roubando a troco de nada, matando a troco de nada. Isto é natural. Mas e se você olhar o que os pastores e ministros estão roubando da igreja? É pior ainda, porque a parte espiritual é o verdadeiro valor. Os valores, o dinheiro, os bens que são roubados, veja, mas a parte espiritual roubada, a palavra do dia sendo roubada, é pior ainda. Porque quando se rouba a palavra do dia, você nunca mais consegue reavê-la. Os bens materiais você consegue comprar outros. Mas quando um ministro rouba de sua igreja, de sua congregação, a palavra do dia, aquela igreja nunca mais obterá aquele verdadeiro tesouro, aquela valiosa escritura que está cumprindo no dia em que nós vivemos. Deus tem nos guardado seguros, amém? Veja o quanto Deus tem nos protegido e nos guardado do ladrão da verdade, do ladrão que rouba a palavra, que sequestra a palavra da congregação, que esconde a palavra do dia, às vezes por causa do seu ticket de refeição, às vezes por causa de popularidade. E nós estamos aqui salvos do ladrão que veio para roubar, matar e destruir as almas das pessoas. Quantos ministros ladrões, irmãos, têm roubado as pessoas? O tesouro da palavra do dia, quantas valiosas escrituras têm sido roubadas das pessoas por não verem quem é este. No tempo de Jesus, não tinha só ladrões naturais, mas ladrões espirituais. Anás, Caifás eram os que mais roubavam a escritura do dia, tirando a manifestação da palavra do dia. Eles não conseguiam ver, eram cegos e cegavam aqueles que estavam seguindo eles, por não verem e nem crerem na palavra, por causa de suas denominações, sem a luz valiosa da palavra, ladrões, igrejas inteiras, Olha para você ver no natural o sequestro.
pessoas sequestram as pessoas, levam para um cativeiro e ali elas roubam tudo que a pessoa tem, né? Despoja a pessoa de todos os seus bens, quando não mata, quando não leva a vida da pessoa. Isso acontece espiritualmente, porque as pessoas são sequestradas para dentro de uma igreja, uma denominação, uma organização religiosa, e ali o pastor, por não ter luz, o ministro, por não ter a luz da palavra, não reconhecer quem é este que está manifestando a palavra do dia, rouba tudo o que eles têm. Não é só no natural, não. A sua doutrina de prosperidade, né? Dê tudo que você tem, dê o seu carro, dê a sua casa. E ao mesmo tempo em que eles roubam as coisas materiais, eles sequestram os bens espirituais dos mesmos. Tá certo? Tudo que eles têm é tirado deles. Ladrões denominacionais têm roubado das pessoas a verdadeira doutrina apostólica. No tempo de Jesus, Anás e Caifás e o clero religioso do dia roubaram todas as escrituras que pertenciam a Jesus. Levaram todo o tesouro da escritura do dia que estava diante deles. Jesus estava manifestando ali toda a escritura que estava prometida sobre o Messias. Anás e Caifás roubaram tudo das pessoas e não permitiram que elas vissem quem era este Jesus, a palavra feito carne. Eles não conseguiram ver. No tempo de Jesus, no tempo dos apóstolos, isto em cada era tem se repetido. As pessoas são defraudadas, elas são mortas, elas são cegas por causa do líder religioso que não vê quem é este que está manifestando a escritura do dia. Jesus veio e cumpriu tudo que estava escrito a respeito dele, mas as tradições religiosas, as interpretações erradas do povo religioso do dia, tirou tudo das pessoas, tirou tudo de mais valioso que as pessoas tinham, porque a palavra de Deus, meu irmão, quando nós podemos recebê-la, no dia em que nós vivemos, é o maior tesouro que um homem e uma mulher pode ter, porque ali, naquela palavra, está depositada a nossa alma, a nossa fé, o nosso coração, e o destino eterno das nossas vidas depende de quem é este que está manifestando a escritura do dia. Nosso destino, o destino da nossa alma não está em uma escritura que se cumpriu ou que vai se cumprir. O destino da alma de cada um de nós está na escritura que está se cumprindo, naquele homem que está trazendo a mensagem do dia, em você ver quem é este que está trazendo a palavra. Amém? Roubaram das pessoas. Olha, no tempo das eras aí, veja quantos ministros ladrões roubaram das pessoas o verdadeiro batismo no nome do Senhor Jesus. Lesaram as pessoas na Santa Ceia, no lava-pés. Quantas doutrinas erradas eles criaram para cegar as pessoas e roubarem delas a escritura da palavra do dia. Você pode perceber que no decorrer de todas as eras, chegamos na era de Laodiceia, a igreja completamente despojada da palavra de Deus. Tiraram tudo que podia das escrituras, colocaram tudo que não podia de suas ideias, defraudaram os homens e as mulheres, roubaram. O catolicismo fez isso nos dias dos apóstolos, tá certo? Quando Lutero entrou em cena, quem era Lutero? Quem era este Lutero? Era o homem que estava devolvendo o tesouro valioso para a igreja. O justo viverá da fé. Lutero veio como aquele que iria devolver à igreja a sua visão, né? o seu tesouro, a sua alma que estava perdida. Lutero estava pregando, mas poucos puderam ver quem era este Lutero. Os que conseguiram ver, tiveram seus bens espirituais restituídos. Você vê que como as pessoas ficam felizes quando conseguem recuperar um bem material, né? Mas elas não imaginam um bem espiritual. Quando um profeta entra em cena e restaura tudo aquilo que foi roubado da igreja, como quem
como o profeta desta era. Quem é este Brana? É o profeta que restituiu à igreja todos os bens da Escritura roubados pelos ladrões, esses ladrões religiosos de cada era, cada denominação roubou do povo a Escritura do dia, o verdadeiro batismo, a verdadeira posição do homem e da mulher. William Branham, quem é este Branham? Se eles pudessem ver que ele era o Elias que viria e restauraria e devolveria para a igreja o verdadeiro tesouro, a palavra original, porque era isto o que a igreja primitiva tinha. O maior tesouro dado pelo Senhor Jesus Cristo veio sendo perdido no decorrer das eras. Homens ladrões roubando do povo a Escritura do dia, a palavra do dia. Quem é este Branham? Quem é este Branham? Se eles pudessem ver que o irmão Branham não foi só Malaquias 4, mas foi Mateus 17, foi a luz do entardecer, trazendo luz, uma verdadeira luz para o povo que estava vivendo num clarão. A era de Laodiceia, diz o profeta, é a pior era. Chegamos no final da era de Laodiceia, desprovidos e despojados de toda a palavra de Deus. Eles não criam em mais nada, o povo estava cego, nu, pobre espiritualmente. William Branham é este que entrou em cena e restaurou, restituiu à igreja do último dia tudo aquilo que havia se perdido no decorrer de 7 eras. Veio e restaurou para nós o batismo, a Santa Ceia e tantas outras coisas que nós não podemos mencionar aqui. A igreja genuína do Senhor Jesus Cristo voltou a ser rica nas coisas espirituais. E o povo religioso, eles são peritos, irmãos, são verdadeiros peritos em roubar do povo a palavra do dia, porque eles mesmos estão cegados. O irmão Branham, ele menciona aqui algumas coisas sobre isso, mas ele conta aqui uma história que eu quero ler para os irmãos, a história que existiu ali na Inglaterra, aquele trem que levava 7 milhões de dólares, eles roubaram este carregamento, este valor, usando uma falsa luz, diz o irmão Branham. Olha, a mesma coisa é hoje, mensagem Cristo identificado de todas as eras. A mesma coisa é hoje, é Deus manifestado em carne. Esta revelação de que Jesus Cristo era a deidade, Deus manifestado em carne, foi roubada do povo. O povo passou a crer em 3 deuses. O povo passou a morrer espiritualmente, crendo numa santíssima trindade. Roubaram a Escritura que revelava Deus, o Senhor Jesus, como o próprio Deus. Tiveram uma cegueira espiritual e consideraram Jesus apenas um filho, e não a manifestação do Pai. Veja, com uma falsa luz, porque é isto o que os ladrões espirituais usam, para roubar do povo a verdadeira palavra do dia, a verdadeira luz da Escritura. Eles usam algo do passado, algo dos seus ancestrais, eles usam a interpretação dos seus estudos teológicos, criam um clarão em torno daquilo que era a luz perfeita, e as pessoas são enganadas, e com essa falsa luz, eles são defraudados de sua vida espiritual e da vida eterna, porque quando você rouba do povo quem é este Jesus, você rouba a salvação das pessoas. As pessoas, elas não conseguem ser batizadas no nome de Jesus, por não crerem que Jesus é o próprio Deus. Eles creem numa luz falsa de Santíssima Trindade, e perdem que quem é este Jesus? O próprio Deus feito carne, é a deidade encarnada, é a plenitude da divindade corporizada em um homem. Eles não viam quem era este Jesus. Poucos viram que ele era Deus andando em 2 pés. Essa revelação de você ver quem é Jesus é que impulsiona a igreja a ser batizada no nome do Senhor Jesus Cristo, o seu Salvador.
esta revelação de que Deus é um, e Jesus foi quem manifestou este Deus. Isso aí dá poder para a igreja ser salva, porque se não creres que eu sou, morrereis em vossos pecados. Se não creres, quem sou eu quem? Se não creres que eu sou Deus na terra, morrereis em vossos pecados. Porque o povo religioso não batiza em nome de Jesus Cristo por não crerem que Jesus é Deus mesmo. Roubaram esta revelação do povo durante 2000 anos, 7 eras depois de Paulo. O povo foi cegado, o povo foi despojado da verdadeira doutrina apostólica que salvava as pessoas. Porque é a doutrina que Jesus trouxe, que os apóstolos pregaram, que salva as pessoas. Quando se interpreta, isso traz morte espiritual. Quando se tira da palavra, você tira a vida da igreja, porque Satanás sabe disto. Ele sabe que Deus é cumpridor de sua palavra, e quando Deus diz em sua palavra que quem tirar será tirado sua parte do livro da vida, Satanás ele está disposto a fazer com que esses ladrões religiosos tirem da escritura, porque Deus vai cumprir sua palavra. Quem acrescentar, será acrescentado as pragas deste livro. E Satanás usa esses líderes religiosos para acrescentar à palavra de Deus algo que não está na palavra. E Satanás usa a própria lei de Deus para ceifar a vida dos homens, porque Satanás sabe melhor do que os líderes religiosos que Deus é cumpridor da sua palavra. Quem tirar ou acrescentar sofrerá a penalidade de Deus, porque Deus não deixou uma lei simplesmente por deixar. Olha, a mesma coisa é hoje. A mesma coisa é hoje. É Deus manifestado em carne, a mensagem da hora, a luz do dia. Sempre as pessoas falham em ver quem é este que está manifestando a palavra, é a escritura do dia. Nós não podemos ter aquelas outras mensagens de volta ali, elas têm sido feitas vivas para aquele tempo. E nós acabamos vivendo no clarão de uma luz. Quando os líderes religiosos roubam da palavra do dia, obrigado, irmão Zé. Quando os líderes religiosos roubam a luz da palavra do dia, eles ficam num clarão religioso, perdidos. Olha, este foi o maior desfalque, o maior roubo que as nações têm conhecido. Foi realizado aqui na Inglaterra, há muitos anos atrás, feito por luzes falsas. 7 milhões de dólares. Por que será que é 7 milhões de dólares? É muito dinheiro, é muito valor. 7 milhões de dólares, roubo de trem, jamais foi conhecido antes na história. Isto foi um grande endividamento, um marco para a era dos vilões do mundo, E a maior marca de vilões na era, no mundo em que já vivemos, é uma falsa luz nesta hora em que estamos vivendo. Porque o povo foi despojado da salvação durante mais de 1500 anos de eras negras, porque o povo roubou a verdadeira doutrina que salva o povo. O que salva é a doutrina da palavra. Se creres, será salvo; se não creres, será condenado. Minhas palavras são espírito e vida. Quem não crer em Jesus e ser batizado, diz a Bíblia, já está condenado. E eles foram despojados da palavra de salvação trazida por quem é este? Jesus. E nós chegamos aqui na era de Laodiceia com ladrões roubando a igreja, o maior tesouro que esta igreja salva tem. Esta igreja que foi salva no decorrer das eras. Chegamos aqui com uma noiva, e o maior tesouro que esta noiva tem são 7 trovões para a fé do arrebatamento. Satanás, ele está preocupado em roubar esta revelação da igreja, e ele tem tido êxito, porque o irmão Branham veio
restaurou a igreja, tudo que havia sido roubado por Satanás no decorrer de 7 eras. Mas William Branham também foi. Quem é este de Apocalipse 10, 7? Seria Jesus mesmo, abrindo o livro dos 7 selos e revelando para nós o maior tesouro para nós sermos arrebatados. 7 trovões dentro dos 7 selos. Se existe algo que vale hoje, é 7 trovões revelados dentro dos 7 selos. Trouxe para nós a maior fortuna espiritual que a noiva poderia ter, guardado com 7 chaves, num baú de 7 selos. Ó, irmão, você é a pessoa mais rica da face da terra. Você não só tem o tesouro da salvação, mas você tem o tesouro da revelação. Você não só vai ser salvo, mas vai ser raptado. E o que Satanás faz? Ele tenta roubar da igreja com doutrinas erradas, doutrinas falsas que cegam as pessoas para isto. Nós temos visto isso nos últimos dias, quando as pessoas não podem reconhecer quem é este João. Elas perdem a comida espiritual, porque elas não conseguem reconhecer quem é este de Apocalipse 10, do 8 ao 11. Os Estados Unidos perderam a bênção de Deus, não viram o Messias do seu dia, porque Jesus foi o Messias do dia do Jesus, dos judeus, mas Branham é o Messias do dia dos gentios. E os Estados Unidos foi defraudado, a igreja dos Estados Unidos e ao redor do mundo foram defraudadas com a revelação de quem é este Branham. Não, alguns pensam que ele é só um profeta. Ele é só o Elias de Malaquias 4, ele é só o precursor da segunda vinda. Mas tem um povo que sabe quem é este Branham. A deidade encarnada, a plenitude da divindade de Cristo, em um vaso chamado sétimo anjo, Branham, para revelar, abrir os tesouros dos 7 trovões, dos 7 selos para a igreja. E Satanás, ele está empenhado em cegar as pessoas para esta verdade. E quando se cria uma doutrina que Branham não trouxe, que João não trouxe, você cega as pessoas, você rouba as pessoas com uma doutrina errada. Foi criada a doutrina do Aperto Play no tempo do irmão Branham, uma doutrina errada, um clarão da mensagem do irmão Branham, porque o irmão Branham veio e trouxe toda a luz da palavra, mas o irmão Branham sai de cena e as pessoas não conseguiram ver quem era este Branham, que revelou os mistérios de toda a Bíblia, que abriu 7 selos. Eles não conseguem reconhecer que o irmão Branham não foi só um precursor da vinda, mas ele introduziu a palavra para os gentios, o Messias. A mensagem declara isso. Homens têm roubado esta revelação de quem é este Branham das pessoas. O mundo foi roubado desta revelação. Não conheceram quem era este Jesus, e eles não conhecem quem é este Branham. Esse é simplesmente um homem. Vocês querem fazer do irmão Branham Jesus. Você sabe o que as pessoas fazem? Pessoas que estão cegas e não têm revelação da palavra, eles têm que nos acusar de idolatria. Eles têm que nos acusar de interpretar mal a palavra. Mas nós temos a revelação de quem é este Branham. Apocalipse 10, nós sabemos que é o 7º selo, e o 7º selo é a vinda do Senhor Jesus Cristo, como Filho do homem na terra, usando o corpo de Branham, para dar a esta igreja o tesouro da fé de rapto, porque 7 trovões é a coisa mais valiosa para a igreja nesta hora, neste último dia. 7 trovões vai dar a esta igreja fé de transladação. Quem é este João? Hoje a escritura tem se cumprido nos nossos dias. Se cumpriu nos Estados Unidos e tem se cumprido porque Apocalipse 10, do 8 a 11, veio trazer para nós o livrinho, o alimento espiritual, a revelação que nós não tínhamos. Nós tínhamos sido defraudados, despojados do que eram os 7 trovões, a terceira etapa, o 7º selo. Um falso clarão veio para nós aqui de que o 7º selo não havia sido aberto. Um falso clarão veio para nós aqui de que a visão da tenda não se cumpriu, de que o irmão Branham partiu e não entregou o que era a mensagem dos trovões.
Um falso clarão fez com que pessoas cegas ficassem esperando nos Estados Unidos a ressurreição isolada do irmão Branham, para trazer algo que ele já tinha trazido. Deus, por sua misericórdia, levantou para nós: quem é este João? O homem que comeu o livrinho e que deu à igreja, restaurou à igreja a verdadeira revelação, o tesouro imensurável dos 7 trovões. Sabe o que os 7 trovões deu para nós, a igreja? A revelação perfeita de quem é este Branham. É Jesus mesmo em carne humana, para abrir o livro e desatar seus 7 selos. É esta revelação que nos dá o tesouro de subirmos neste grande arrebatamento. Amém? Então, o maior roubo, irmãos, da história foi ali na Inglaterra, quando foi roubado através de uma luz falsa. Eles projetaram ali no trilho de trem uma luz falsa, o trem parou e eles roubaram o trem. O profeta trouxe isso para a parte espiritual, né? Uma luz falsa é projetada para as pessoas, para que elas sejam roubadas da sua fé. Cada religioso, cada ministro é um ladrão, quando projeta uma luz falsa para a igreja, e a igreja ela é despojada, roubada da luz verdadeira, da palavra que se manifesta no nosso dia. Amém? Olha, tinha coisas para nós lermos aqui, mas o tempo ele vai acabando, e eu creio que nós vamos ler aqui um parágrafo para nós encerrarmos, né? Olha, todos os esquemas e nossas ideias, nossos desenvolvimentos eclesiásticos, toda a nossa política, toda a nossa ciência, tudo mais provou que é tudo bobagem. Então nós oramos a Deus para nos ajudar, para Ele intervir, e Ele vem e faz algo por nós, e quando Ele o faz, gostaria de saber se somos capazes de compreender. Era isso que estava acontecendo quando Jesus estava entrando montado num burrinho branco lá, diz o profeta. Ele estava manifestando a palavra do dia, trazendo para aquele povo o que eles precisavam, não é o que eles queriam. Eles queriam ser livres das mãos dos romanos, mas Deus sabia que eles precisavam ser livres do pecado primeiro. Eles esperavam um reino messiânico terreno, e Jesus estava implantando o seu reino espiritual no coração das pessoas. Poucos puderam ver que ele era um rei espiritual ali. Poucos puderam reconhecer quem era este Jesus montado num burrinho, que vinha trazendo para o povo o maior tesouro para a humanidade, a salvação da alma do homem. Aquele homem estava trazendo para o mundo a salvação da alma perdida. Poucos puderam reconhecer quem era este Jesus. E a história se repete aqui nos finais dos tempos também, quando nós esperávamos a vinda de Jesus para nos salvar do caos que está o mundo, porque é isso que o povo estava orando: ora vem Senhor Jesus. Eles cantam, eles oram: ora vem Senhor Jesus. E quando Jesus vem, quem são aqueles que podem ver quem é este Branham? Não vem, o profeta diz, Jesus veio, mas não foi do jeito que eles pensavam, não foi do agrado deles, não foi do gosto deles. A pessoa que veio trazer o ministério messiânico não se enquadrava com as figuras que eles tinham na mente. Perderam a salvação, não reconheceram a verdadeira luz, estavam cegados por uma luz falsa dos fariseus, de Anás, de Caifás. Não é diferente na segunda vinda. O povo estava orando, desesperado: olha a situação do mundo, só a volta de Jesus mesmo. Agora só Jesus vindo mesmo. E aí quando Deus manda o Messias para os gentios, qual que é o objetivo do Messias vir, irmãos? Porque o Messias veio a primeira vez para salvar o homem. De que adianta o Messias vir salvar se o Messias não levar o homem embora? A salvação agora não é para cima, não é para baixo, é para nós entrarmos em outra dimensão. Porque diz o profeta que a bomba atômica vai pegar tudo isso aqui, vai quilômetros e quilômetros para a atmosfera. A nossa saída é o arrebatamento, é a fé de rapto. E Jesus veio
como ele prometeu, numa nuvem de anjos, cumprindo tudo o que ele disse que o sétimo anjo faria. No entanto, criaram uma falsa luz em torno da luz verdadeira do irmão Branham, criaram doutrinas falsas, erradas, cegaram as pessoas, tiraram aquilo que era de maior valor para as pessoas, a fé de rapto, 7 trovões, 7º selo aberto. Precisou João vir, por misericórdia de Deus, tomar o livrinho de novo e profetizar de novo, e devolver à igreja o verdadeiro tesouro dos 7 trovões. Olha, irmãos, nós devemos ser gratos nesta noite, muito gratos, porque Deus nos trouxe até aqui e vai nos levar adiante, porque nós reconhecemos quem é este Jesus. Tá certo? Nós temos uma mensagem completa, nós sabemos quem é este Jesus, nós sabemos quem é este Lutero, quem é este Wesley, quem é este William Seymour, nós sabemos como cada escritura se cumpriu na vida dos mensageiros, nós sabemos nesta noite quem é este Branham, tá certo? Quiseram nos roubar o verdadeiro significado do novo nome, pastores ladrões, ministros sequestradores, dizendo que o novo nome é filho do homem, que o novo nome é a palavra de Deus, uma falsa luz, para roubar de nós o verdadeiro nome do vencedor. João veio. Quem é este João? É o que nos devolveu, profetizando de novo a povos, nações, línguas e reis. João, quando ele profetiza, come o livrinho, ele devolve para esta igreja a fé de arrebatamento que nós precisamos. De que adiantaria nós reconhecermos os outros mensageiros e não reconhecer este mensageiro? Irmão, de que adiantaria nós termos reconhecido William Branham como o precursor da segunda vinda, se nós não víssemos a segunda vinda? De que adiantaria nós reconhecermos que o irmão Branham revelou os 7 selos, mas não vermos 7 trovões revelados dentro dos 7 selos? De que adianta nós reconhecermos que William Branham era profeta, mas não ver que ele era o 7º selo, trazendo Jesus para a terra? Nós fomos defraudados, roubados disto. De que adiantaria nós vermos tudo isso e agora não vermos a manifestação do ministério de João? Porque foi João que devolveu à igreja a coisa mais valiosa que nós precisávamos: 7 trovões, novo nome, 7º selo revelado, a 3ª etapa do irmão Branham concluída. Nós não estamos esperando o irmão Branham numa ressurreição isolada, nós não estamos esperando o irmão Branham num cavalo branco cavalgar outra vez, para trazer algo que supostamente eles não viram. Nós não estamos enganados, esperando o irmão Branham vir e tomar um avião e correr o mundo pregando 7 trovões. Nós estamos com os nossos olhos abertos, saudáveis. Nós temos olhos abertos, saudáveis, para ver a escritura do dia. Amém? Porque foi devolvida à igreja. Quando João profetizou de novo, ele devolveu à igreja a fé de rapto que nós não tínhamos. Por 30, 40 anos, pregando quem é este Branham, e não sabendo quem é este 7º anjo. Amém? Você não está feliz nesta noite? Eu não vou ler mais nada, porque o tempo também está acabando. Quem sabe amanhã a gente consegue ler alguma coisa desta mensagem. Mas nós somos o povo mais rico da face da terra. Tá certo? Nós não só temos fé de salvação, o tesouro da salvação, nós temos também o tesouro da revelação, que nos levará desta terra salvos para a glória. Amém? Então nós chegamos em mais um fim do ano com mais luz, né? Se nós éramos ricos o ano passado, este ano nós estamos mais ricos ainda. Não existe um povo mais rico do que nós, né? Nós temos riqueza espiritual, meu irmão, tá certo? Jesus nos fez rico, Branham nos fez milionário, né? Tá certo? Porque Jesus veio e deu a riqueza da salvação. Mas o Jesus mesmo disse que aquele que crê em mim fará estas obras, trará estas obras e maiores ainda. Porque o que Branham veio foi acrescentar mais valor na salvação do homem. Porque de que adiantaria você ser salvo e não ir no arrebatamento? Deus fez a obra completa, Ele deu a riqueza de Jesus para nós na salvação, mas Ele nos fez milionário quando Ele desceu nesta nuvem e revelou para nós 7 selos, 7 trovões.
Hoje nós somos milionários espirituais, amém? Nossa riqueza é incontável. Nós somos homens e mulheres saudáveis e espirituais, temos olhos abertos espirituais, somos um povo perfeito, amém? Sede vós perfeito, como é perfeito o vosso Pai que estás no céu. Querido Deus, agradecemos o Senhor por essa noite, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a nossa vida. Nós não merecemos esta riqueza, Pai, mas somos gratos por esta tão valiosa palavra que o Senhor nos revelou, Pai. Nós sabemos quem é este Jesus, nós sabemos quem é este Brana, e também sabemos quem é este João, Pai. A Escritura ungida do dia, para dar à igreja, ó Deus, todos os bens espirituais prometidos para a era que nós vivemos. Em nome do Senhor Jesus, Pai, nós agradecemos. Amém.